uns pelos outros, ó Pai, abençoar uns aos outros, ó Deus, que este bairro, Pai, possa ser, ó Deus, tocado pelas ações que temos feito aqui na região, que vidas possam ser tocadas, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui. Nós estamos alegres e retribuímos com alegria, nosso coração aberto na presença do Senhor. Deus, que só possa abençoar a nossa vizinhança, em volta desta igreja, na rua desta igreja, ó Deus, que as pessoas possam entender que aqui há uma família de Deus, reunida para louvar, para abençoar, para adorar ao Senhor, ó Deus, e nós estamos aqui de pé pela Tua misericórdia. O Senhor tem cuidado de nós, e quando o Senhor cuida do seu povo, Pai, nós temos, ó Deus, a retribuir essa graça e esse amor, ó Pai, que o Senhor tem derramado em nossos corações. Nós te agradecemos porque esse ano foi um ano impactante. Ó Deus, nós te agradecemos porque esse ano foi um ano, Pai, em que nós fizemos algo a mais, um pouco mais e um pouco melhor. Então, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas por nós. Por isso nós estamos alegres nessa noite, neste lugar. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar o ministério de louvor, abençoar as equipes da igreja, abençoar os que louvam, os que ministram no altar. Ó Deus, cada um dos instrumentistas da igreja desse ano, o Senhor possa cuidar deles, ó Pai. Cada líder nesta igreja que o Senhor levantou, diáconos, diaconisas, pessoas em especial que o Senhor trouxe para o nosso meio, nesse ano de 2025, nós te agradecemos, ó Pai. Quão bom tem sido o Senhor para conosco. O Senhor tem abençoado famílias, abençoado casamentos. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial. Então hoje nós queremos te agradecer. Nós queremos, ó Pai, orar uns pelos outros agora. Abençoa o meu irmão que já chegou, aquele que ainda virá. O Senhor possa, Pai, cuidar desta igreja, trazendo saúde para este rebanho, proteção para este rebanho, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, crendo que o Senhor está no nosso meio para nos abençoar de uma forma especial. Em o nome de Jesus, amém e amém. Levante sua mão direita para o céu comigo e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu vim adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nada vai me impedir de te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Mais forte para Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Vamos deixar agora com o ministério de louvor, pela fé. Hoje o Edmar está na prova. Hoje está todo mundo na prova, né? Mas vai dar certo. Vai sair som. Em nome de Jesus, tá? Aleluia. Deus abençoe a Fran, Deus abençoe todos. Aplauda o Senhor mais uma vez, igreja. Aplauda o Senhor porque Ele se encontra neste lugar. A presença dEle já é palpável neste lugar. Eu convido você a levantar as suas mãos e cantar esse refrão comigo em forma de oração, pedindo para que o Senhor venha encher este lugar, venha encher as nossas vidas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enche este lugar, Deus. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche as nossas vidas. Enche as nossas
Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração seus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos igreja, clamamos ao Senhor: aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, Senhor, e fere meu coração com uma ferida de fome por ti. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-nos a clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha.
diante do teu altar, diante do teu altar. É por isso que estamos aqui, Senhor. Ah, Deus. É por isso que nós estamos na tua casa, Senhor. Para te louvar, para te bendizer, para sermos gratos a ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Sabe, igreja, enquanto eu perguntava ao Senhor o que o Senhor quer de nós nessa noite, o Senhor falou bem claro ao meu coração: eu quero que a minha igreja clame a mim. Eu quero que a minha igreja suplique a mim. Eu quero que a minha igreja abra a boca e clama a mim. Mas não o eu. Porque quando nós clamamos, até isso nós colocamos o nosso eu no centro. E nós clamamos ao Senhor enquanto nós estamos sendo pressionados pelas provas. E aí nós lembramos de clamar a Deus, porque nós estamos sendo provados. Mas o Senhor falava ao meu coração: olha, eu quero que a minha igreja clame a mim, mas pelo próximo. Eu quero que a minha igreja clame a mim, mas pela nação brasileira. Eu quero que a minha igreja clame a mim, mas pelas igrejas. Eu quero que a minha igreja clame a mim, pelos irmãos, não por ele mesmo. Nós estamos enterrando nossos irmãos. Nós não estamos lembrando do próximo. A sociedade tem nos ensinado e nós temos aprendido com eles. Ah, se aquele irmão não quer, o problema é dele. Aquele irmão está passando prova, o problema é dele. Ele que procurou, ele que plantou. Não, mas o Senhor nos levanta nessa noite com compaixão pelo próximo, com compaixão pelo próximo, com compaixão pela igreja, pela nação. Será que você está comigo nessa noite? Será que você está comigo nessa noite? Levanta suas mãos nessa hora e começa a clamar ao Senhor por essa pessoa que Ele colocou na sua mente aí agora, por aquela pessoa que está afastada do caminho do Senhor, por aquela nação que está sendo consumida pelo inimigo. Ah, Deus, nós nos colocamos aqui nessa noite, Senhor, para clamar a Ti, pelo próximo, pelo nosso irmão, pela igreja, meu Pai, pela igreja que necessita do Senhor nessa hora, pois nós estamos sendo, meu Pai, pressionados, nós estamos sendo perseguidos, mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Teu braço forte está conosco. Oh, Jesus! E por isso nós cantamos nessa noite: fere-nos, fere-nos, fere-nos com uma ferida de compaixão, com uma ferida de amor pela igreja, pelas nações. E fere meu coração com uma ferida forte, e fere meu coração. Ensina-nos a amar o próximo, ensina-nos a clamar até que o Senhor venha.
nosso compromisso, é nossa aliança com o Senhor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Ah, Senhor, não é da boca pra fora, é do nosso coração. O nosso desejo é fazer a tua vontade diante do teu altar, diante do teu altar. Só igreja, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Mais uma vez, só igreja, sem instrumentos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. É pro Senhor Jesus, a tua igreja está clamando. Diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Nós somos atraídos pela tua glória, Deus. Ah, é a tua glória, é a tua glória, é a tua glória, Senhor, que nos atraiu neste
neste lugar. Ah, Deus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Só aqueles que foram atraídos pela glória do Senhor, cante com força e com fé a Ele. Foi a tua glória. É a tua glória. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais que mil. Sabe, toda vez que eu vi sacrifícios sendo levantado para o Senhor, eu não vi nenhum relato bíblico. E se tiver, você pode me corrigir e me mostrar na Bíblia aonde que Deus pegou a lenha, aonde que Deus caminhou até o altar, aonde que Deus ergueu o altar. Eu não vi nenhum relato. Os relatos que eu vi foram: o sacerdote foi lá e ergueu o altar, o profeta foi lá e ergueu o altar, o profeta teve que ir lá buscar a lenha, o profeta teve que limpar o altar, o sacerdote teve que limpar o altar e erguer o altar e buscar a lenha. E nós queremos que Deus levante do trono dele e venha buscar a lenha e erguer o altar para nós. A gente está ousado demais. Não é. Esse não é o papel de Deus. O papel de Deus é prover o fogo. O papel de Deus é ver o seu esforço em ir buscar a lenha e erguer o altar. Aí Ele olha para você e fala: eu vou prover o fogo para ele. E se você veio com a lenha, comece a erguer um altar para Ele nessa noite. E se você fazia isso, transferindo a sua responsabilidade para Deus, conserte com Ele, fala: Deus, me perdoa, eu fui ousado em querer que você fizesse aquilo que era para eu fazer. É para você fazer, buscar a lenha e trazer e erguer um altar de adoração ao Senhor. É o seu papel como cristão, é o seu papel, é o seu papel como servo do Senhor, é o seu papel, é o meu papel, Deus, é o nosso papel. Ir buscar a lenha, limpar o altar e erguer um altar de adoração ao Senhor. Ah, Deus, para que essa chama não se apague, para que essa chama não se apague, o sacerdote limpava o altar, colocava uma lenha nova e o Senhor mantinha a chama acesa. E se você veio para cá com esse intuito de Deus manter a chama acesa,
altar de adoração para Ele aí agora. Levante um altar de adoração para Ele aí agora. Levante um altar de adoração ao Senhor. Deus, o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é quem merece o meu esforço. E que não vale, Deus, para nós. Não vale, não vale, não vale. Erguer um altar para nós mesmos, mas para o Senhor. É para o Senhor, para que a chama venha acender em nossos corações. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga Clame e a não Ele, se clame a apagará. Ele. Essa chama não se apaga. Levante e o não se seu apagará. altar. Essa Levante a chama sua não se adoração apaga, ao Senhor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama Eu não se trouxe a apaga lenha, e não Deus. se apagará. Eu trouxe a Essa lenha, chama Deus. não se Eu apaga, limpei o altar, Senhor. Eu trouxe a lenha, Pai. Mantenha a nossa chama acesa, Deus. Mantenha a nossa chama acesa. Porque a tua palavra diz que a chama arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. A chama arderá continuamente, continuamente. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. A atmosfera já
Limpa a nossa mente com fogo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Ama Ele nessa noite, igreja! De Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a inunda-nos, Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. De Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia, aleluia. Passa, Senhor, Espírito Santo. Passa como fogo, Espírito Santo. Passa como fogo, Espírito Santo. Queimando os corações, reavivando a chama dos corações que um dia queimou.
Espírito Santo de Deus, queima sobre nós, Espírito Santo. Queima sobre nós, Espírito Santo, trazendo vida onde havia morte, trazendo vigor, trazendo força, Espírito Santo. Deseja o Espírito Santo de Deus. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e peça a Ele. Chama Ele. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Na casa do Senhor, nós vamos contribuir na casa do Senhor. Mas antes da gente contribuir, porque está cortando. Mas antes da gente contribuir na casa, aleluia, eu quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a cada crente desta igreja aqui, porque você juntamente comigo, eu também participo, nós financiamos a obra missionária durante todo esse ano. Eu quero agradecer você, que durante esse ano, no culto solidário, por exemplo, trouxe roupa, trouxe alimento, trouxe presentes para a igreja, não é? Ajudou os projetos da igreja durante o ano. Eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer também a todos os membros da igreja que nos ajudaram contribuindo com seus dízimos, ofertas. Quando fizemos algum evento,
você foi lá e comprou sua camisa, você foi lá e ajudou de alguma forma. Então, quero agradecer você, quero te lembrar, ninguém faz nada sozinho, e que nós estamos juntos fazendo a obra do Senhor, e que quando nós contribuímos, nós precisamos fazer isso com alegria, mas hoje eu quero aproveitar esse momento aqui, para agradecer a cada família, a cada crente que orou por esta igreja, orou pela liderança, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus competência, para o pastor, os presbíteros, para a gente administrar bem o que não é nosso, que é de Deus. Então eu quero agradecer a você que ora pela igreja e pela liderança da igreja, você que participa dos projetos da igreja, você que vai participar dos projetos da igreja, eu quero agradecer a você. E também agradecer você que contribui. Afinal de contas, tudo que é bom tem seu preço, não é? Tudo que é importante tem o seu valor. E no reino de Deus não é diferente. Nosso tempo tem valor, nosso recurso é importante. Eu quero orar com você, tá bom? Quando você contribui nessa igreja, quero te lembrar, você não só está financiando tudo que nós estamos fazendo aqui, você também está enviando parte da sua oferta para o nosso presbitério administrar, para a nossa igreja no Brasil administrar, para a nossa missão administrar. Então, quando você contribui, aqui nessa igreja, como nós somos a igreja presbiteriana renovada no Brasil, nós nos ajudamos, nós nos autofinanciamos. Não há dinheiro público, não há dinheiro, de impostos. Não, tudo o que você está vendo na sua igreja é feito com dízimos e ofertas, tá bom? Então quero orar com você, pedindo a Deus que no seu projeto de vida você possa escrever lá, você que não foi, escrever que você quer ser um dizimista, um ofertante, uma pessoa comprometida financeiramente também com a sua igreja em 2026. Para você que fez esse voto, para você que fez esse projeto de vida, eu quero que você ore agradecendo ao Senhor, você que conseguiu cumprir com esse objetivo. Quero lembrar você que é membro, que é um dever nosso, quando nós assumimos uma aliança com Deus, com os nossos irmãos e com essa igreja, de nós financiarmos a obra, né? Então que Deus possa nos ajudar, e eu quero orar com você. Se você quiser, receber uma oração e de prosperidade, fique sobre seus pés, deixa eu orar por você. Deixa eu pedir a Deus que te dê portas abertas, não só em 2025, agradecer pelas que o Senhor abriu, mas pedir ao Senhor que cuide de você em 2026. Você que precisa de uma prosperidade, fique sobre seus pés agora, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor cuidou de nós. Nós queremos agradecer porque o Senhor levantou famílias e abençoou famílias nesse lugar. Nós colhemos aqui testemunhos de oração e também testemunhos de portas abertas durante esse ano de 2025. E nós agora, nesse momento do culto, queremos não só receber as ofertas e entregá-las no altar, mas queremos agradecer ao Senhor, porque quem fez tudo isso foi o Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos com a prosperidade, com a saúde, com a proteção do Senhor. Que o Senhor possa abrir portas em 2026 também. Que o Senhor possa nos ajudar a financiarmos a obra do Senhor na terra. Que cada crente desta igreja saiba da sua responsabilidade, não só com a liderança, mas também, ó Pai, com o reino do Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Você que crê comigo nessa oração, diga graças a Deus. Eu profetizo prosperidade sobre sua vida, viu? Eu creio que o Deus que nós servimos não é Deus que vai permitir eu e você mendigarmos o pão. Deus vai cuidar de nós para que nós também possamos cuidar de outrem, em nome de Jesus. Você que fez sua oferta social, você pode trazer sua oferta
lá para os diáconos e vir ao gasofilaço também, fazer a sua contribuição em o nome do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Tem momentos nas nossas vidas que é prazeroso demais você cantar essa música. Quando vai tudo bem, quando tudo vai dando certo. Deus é Deus. Nossa, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, pastor, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas quando um problema chega, a mente parece que transforma. E nós passamos por uma situação assim por quase 3 anos. Foi um ano de uma luta terrível. E mais 2 piores ainda. O último ano então foi pior do que os outros, porque as dores do meu filho foram constantes, 24 horas por dia. E as dores não passavam. Guilherme, vem cá, filho. As dores não passavam, e a psiquiatra passou um remédio, e o remédio fez um efeito colateral terrível. E fez um efeito bom depois, mas o efeito do remédio passou e as dores voltaram. E a gente, lá no íntimo, sem querer às vezes, Deus, o que está acontecendo? Eu confio no Senhor. Eu confio no poder do Senhor. Eu vi milagres na minha família, eu vi milagres durante a minha vida. E o meu filho precisando de um milagre. No dia do batismo, ele por 2 vezes veio aqui na escola dominical, procurou a mãe dele com dores, querendo ir embora. A mãe dele falou: volta para lá, meu filho. Ele voltou. Mas ela profetizou algo sobre a vida dele, baseado numa mensagem do presbítero Renildes, que nós não esquecemos. Quando te perguntarem se está tudo bem, você vai dizer: está tudo bem. E quando ele desceu as águas batismais, ele saiu uma nova criatura. As dores foram embora, ele foi curado pelo poder de Deus aqui naquele dia. E eu me lembrei de uma passagem em que Jesus chama os discípulos e mandam ir de 2 em 2, pregar o evangelho, expulsar demônios e curar enfermos. E eles voltam alegres, porque dizendo para Jesus: Senhor, até os espíritos nos obedecem. Eu não estou dizendo aqui que o que aconteceu com o meu filho foi pequeno, foi grande. Para nós foi uma obra tremenda de Deus. Mas tem uma coisa que eu preciso falar para você. Jesus falou isso para os discípulos: não se alegre porque os demônios te obedecem, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ele é Deus em nós para isso. Curas e milagres e prosperidade são fatos que vão acontecer. Problemas vão voltar, situações vão acontecer na sua vida. Portanto, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a nossa alegria. Esse tem que ser o nosso prazer, pastor. A notícia que eu disse para o senhor que eu daria: o meu filho está curado. Mas mais alegre do que a cura dele é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se a porta abrir, mas se fechar, Continua sendo Deus, sabe que Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. só vou profetizar aqui rapidinho, pastor. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, a sua salvação. Aleluia, sempre será Deus. Maravilha. Coisa linda, né, irmãos? Nós cremos e vai continuar Deus a fazer coisas lindas no nosso meio. Agradecer o pessoal do louvor hoje, né? Todo mundo aí que está mexendo aí hoje, quero agradecer. Vamos orar pelo Ministério Infantil. Hoje é o último culto do ano, tá? É culto infantil, o último culto do ano infantil. Se Deus quiser, assim que a equipe respirar, a gente reformular o trabalho. Quem sabe em janeiro a gente volta mais cedo do que esse ano, né? Mas agora é um período que todas as crianças vão ficar conosco dentro da igreja, todas. Então você vai nos ajudar a cuidar bem do seu filho, não vai dar brinquedo para ele na igreja, não vai trazer, né, o playground de casa para dentro da igreja, mas vai ensinar os seus filhos, como nós aqui temos ensinado e aprendido, que a igreja é um lugar da gente dar culto a Deus. Nada de celular durante os cultos, você vai descobrir quem é seu filho aqui dentro, pelo menos uns 30 dias, porque jogar eles lá para o trabalho infantil é fácil. Agora, ficar com eles aqui, ensinar eles a reverência no culto, é esse período de recesso aí que a gente vai fazer isso juntos, em nome de Jesus. Mas criança não é problema, viu, gente? Problema muitas vezes são os adultos. A gente aqui não sabe, né? Mas os meninos entendem muito bem. Olha para você ver, olha essa turma de crente. Todos eles aqui entendem muito bem o que é estar na igreja. Olha você ver, só meninas e meninos abençoados, alegria, alegria pura, não é? Olha lá para você ver. Olha lá, está indo para o culto infantil, já está batizada no Espírito Santo já. Hã, Manu? Meu Deus do céu, está no manto aqui. Vamos orar. Que Deus abençoe as monitoras lá, né, Fabrício? Deus, que o Senhor abençoe a tia Jane, a Sara, toda a equipe que ajudou. Como foi bom fazer esse trabalho com crianças esse ano. Que o Senhor possa levantar mais pessoas em 2025, Pai, 2026. Que o Senhor possa levantar mais pessoas, Pai, interessadas em pastorear o coração dos nossos filhos. Nós agradecemos a Ti por praticamente esse ano inteiro que fizemos culto infantil todo domingo de noite. Esses próximos dias que eles estarão conosco, eles não serão peso absolutamente, serão bênção no nosso meio. E nós vamos, ó Pai, em nome de Jesus, continuar abençoando os nossos filhos. Que eles tenham um excelente culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Os irmãos que estão em pé podem se assentar por instante. Deixa eu dar uns avisos aqui importantes, amados irmãos. O presbítero Ronan, cooperadora Josi, estão cumprindo a agenda, por isso não estão conosco. Eu quero fazer aqui um pedido aos crentes espirituais, não é? Para a gente poder fazer na terça-feira, que é dia 16, terça-feira pela manhã, ou pelo dia, você que sabe a melhor maneira, período de consagração ao Senhor, em favor do ministério de louvor da igreja, em favor do musical que vai acontecer aqui na quinta-feira. O musical foi bonito demais o ano passado, nós queremos fazer outro, mas nós não podemos perder o foco. Tem um foco nesse musical, não é? E tudo que vai ser feito, e está sendo feito, muito trabalhoso,
quero avisar você, chegue cedo, senão não reclame de não ter lugar para poder participar do musical. É, obviamente, um culto diferente, ele é rápido, objetivo, mas é uma celebração ao Cristo vivo. Então, nós não viemos aqui, não estaremos aqui, não é, para prestigiar ninguém, a não ser o nosso Senhor Jesus. E, por este motivo, a liderança entendeu que a gente deve tirar um tempo de oração e de consagração, para que, em nome do Senhor Jesus, esse projeto do musical, ele seja um momento de celebração e de adoração ao nosso Senhor Jesus, né? Então vai ser muito bonito, vai ser muito uma coisa, né, assim, fora do comum, mas a gente tem que lembrar que é um musical na igreja e que devemos estar atentos a esse princípio. Quem vier aqui não virá para assistir o musical. Nós estaremos aqui para celebrar o nosso Cristo vivo, o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Então, é uma noite de celebração e será um tempo de adoração ao nosso Senhor. Nós não podemos perder isso de vista. Virão muitas pessoas aqui que talvez não estão ouvindo o que eu estou dizendo. Então, você que está me ouvindo, tem a responsabilidade de orar comigo, para que nós tenhamos aqui, na próxima quinta-feira, um momento de celebração ao nosso Deus, de adoração ao nosso Deus, e não uma apresentação pública, não é? Para todas as pessoas virem assistir algo novo. Não é uma experiência, né? Não é um espetáculo, mas é uma oportunidade da gente adorar o Senhor todos juntos aqui e celebrar o Cristo vivo nos nossos corações e na nossa fé, tá? Então é por esse motivo que na terça-feira eu quero desafiar você que vai participar do musical. Começa por você. A igreja que está atendendo com as portas abertas a diversas pessoas que virão aqui e que não têm o mesmo compromisso que nós. Eles não têm a obrigação de saber o que nós estamos fazendo aqui, mas você e eu temos a obrigação de saber. Porque às vezes você vai convidar um parente, um amigo, um visitante, chegue cedo, chegue cedo. Você que é membro desta igreja, dê o seu lugar para um visitante, fique em pé. O ano passado, vocês que vieram sabem muito bem. Outra coisa, não vou gravar nada, vai gravar aí para o pessoal que tem aí algumas coisas de mídia para fazer, mas nós não vamos fazer live, não é uma situação para a gente ficar, não é? Mostrando. É um momento ímpar da história da igreja e nós vamos fazer isso juntos, celebrando o nosso Deus, não é? Então eu gostaria muito que você viesse participar, mas que a igreja fizesse comigo um compromisso. Você que vai participar de alguma forma, você que é membro desta igreja, vai convidar alguém para participar, você que estará presente aqui, eu quero que você me ajude a orar para que este momento seja de celebração e de adoração ao nosso Senhor Jesus. Então não venha com essa suposição no seu coração. Não é um espetáculo, é um culto ao nosso Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E é um culto com muito trabalho, que Jesus possa aceitar. Que nós não estejamos aqui para passar uma vergonha diante de Deus, não é? Que nós possamos vir aqui e oferecer ao Senhor o melhor que nós pudermos, porque nós cremos que Ele está vivo, né? Ele vive e está. Então vai começar às 19h30, chega mais cedo, sai do serviço mais cedo, vem para a igreja, vem direto, ceda o seu lugar. Os diáconos eu vou pedir vocês gentilmente para estarem todos apostos, porque é um evento que realmente exige um pouquinho mais da gente, não é? Não dá para fazer de qualquer maneira, senão é melhor não fazer, tá? Então, dado esse recado aqui, terça-feira, eu conto com a liderança, eu conto com você que vai participar do musical pela segunda vez, ou vai participar esse ano, e eu conto com a igreja que é espiritual, para que estejamos aqui em um culto espiritual e muito relevante para todos nós. Bom, nesses dias também, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil tem algum compromisso lá em São Paulo, e nós vamos levar um representante aqui para que nós possamos determinar
em oração, como será os próximos anos da nossa igreja. Então eu peço a você, que é uma pessoa comprometida com a igreja, que ore pela nossa igreja, ore pela nossa denominação, para que nós possamos, em nome de Jesus, continuar cumprindo o propósito eterno do Senhor na face da terra, tá? Então aí PRB, os próximos 3 anos vai ter mudanças, e nós confiamos que Deus vai fazer o melhor, e estaremos ali para dedicar as nossas orações e também os nossos votos de que a igreja cumpra e continua cumprindo seu papel. Uma outra coisa importante, aos membros, você que é membro desta igreja, nós vamos fazer aqui a nossa 25ª Assembleia, é a nossa Assembleia Ordinária. Nela, todos os membros que quiserem tomar conhecimento sobre o que a igreja desenvolveu em 2025 e o que ela vai desenvolver em 2026, você está convocado a participar. Esta reunião vai acontecer no dia 10 de janeiro, é um sábado, e nós vamos começar ela às 19 horas. Nós fazemos essa assembleia uma vez por ano, então você já está se programando e, em nome de Jesus, estaremos juntos aqui com o pastor, com a liderança da igreja, para darmos prosseguimento a essa reunião administrativa, né? Esse período de transparência. E nós vamos fazer isso juntos aqui no dia 10 de janeiro, um sábado à noite. Vou pedir aos líderes da igreja, já está lá no grupo de liderança, você pode fazer o seu relatório, encaminhar o seu relatório para o conselho, para que a gente possa chegar aqui na Assembleia com tudo mastigadinho, tudo pronto para a glória de Deus. Vou falar mais sobre isso nos próximos dias. E por fim, quero lembrar que porque o Natal vai cair no dia 25, e porque o dia 1º vai cair numa quinta-feira, o dia 25, cai numa quinta-feira o Natal, e cai também numa quinta-feira a virada do ano. Então nós vamos ter 2 quintas-feiras que nós vamos trocar com o Ministério de Intercessão. Nós vamos trazer o culto do dia 25 para o dia 22, e vamos também trazer o culto do dia 1º para a última segunda-feira do mês de dezembro. Assim o fazemos para que você possa participar da virada do ano, a primeira ceia de 2026, que vai começar na quarta-feira, dia 31, às 22 horas, a gente vai até meia-noite, meia-noite e meio, e a gente já na quinta-feira, que é dia 1º, para não ter 2 cultos, né? Em 12 horas, nós vamos dar o melhor para o nosso Deus na madrugada, e vamos ficar sem cultuar na primeira quinta-feira de 2026, de noite. Também falaremos mais sobre isso nas próximas oportunidades. Amados, vamos ler aqui 2 textos da Palavra de Deus, nessa última mensagem da série do culto solidário que eu estarei pregando. Quero que você abra a Bíblia comigo, pode permanecer sentado, no Evangelho dos Atos do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Atos do Espírito Santo, capítulo 11, versículo 27. Atos 11, 27. Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Capítulo 11, versículo 27 ao 30. Depois nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 7. Então vamos primeiro ler Atos, capítulo 11, versículos 27 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses,
resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e também de Saulo. Agora vamos ler o que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, escreve no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 7. Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ler esses dois textos, porque eles têm uma correlação. Durante a mensagem você vai aprender sobre isso, caso não saiba. Diz assim a palavra de Deus. Paulo aos Coríntios: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos, pedindo-nos com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, assim também abundeis nesta graça. Curva a sua cabeça, por favor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por esse tempo que nós estamos vivendo, e nós queremos te pedir, ó Pai, o Senhor continue falando aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem nesse culto solidário, que foi uma forma que a gente encontrou em 2025, de dar uma direção nova para a igreja. Um ensino diferente, uma direção diferente, e eu acho que foi muito positivo, foi muito importante. Aleluia, foi muito importante. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, estar atentos ao que está acontecendo em volta de nós. O que está acontecendo dentro da igreja, mas o que está acontecendo em volta de nós. Então foi um chamado, um despertamento, para que nós possamos desenvolver a habilidade espiritual, da liberalidade, da compaixão, da generosidade. A gente precisa se despertar um pouco mais. Eu acredito que houve, da parte de Deus, despertamento na minha vida e na sua vida também. Nós lemos dois textos. O primeiro deles fala que a igreja na Judéia iria enfrentar uma grande tribulação por causa da fome que aconteceu naquele período. E isto veio a ser descoberto porque o Espírito Santo levantou este profeta que, em visita à igreja na Antioquia, ele então discorre que o Espírito Santo estava fazendo ele entender que haveria uma grande fome, que os irmãos deveriam se preparar, as pessoas deveriam estar preparadas para este difícil acontecimento que iria abalar
àquela região. Quando então a igreja toma conhecimento de que o Espírito Santo de Deus estava, através dos seus profetas, preparando a comunidade de fé para o enfrentamento daquelas dificuldades, a igreja que já existia em Corinto, a igreja que já estava na Macedônia, os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Filipos, eles se comoveram com aquela situação, e um ano depois, realmente aquela grande fome alcança toda aquela região da Judéia, e os irmãos ali de Tessalônica e os irmãos de Filipos decidem enviar donativos, enviar contribuições para que pudesse socorrer a igreja que estava na região da Judéia, Jerusalém e adjacências. Então, amados irmãos, o contexto do texto de Coríntios, que nós terminamos de ler, é um contexto onde a igreja de Corinto, ela, quando ficou sabendo da profecia, quando ela ficou sabendo da necessidade, ela logo levantou a mão e falou: nós vamos ajudar. Mas a igreja de Tessalônica, que era menor, e a igreja de Filipos, que era menor que a igreja de Corinto, elas não só levantaram as mãos, nós vamos ajudar os irmãos da Judéia que estão com fome. Elas realmente enviaram seus donativos através dos apóstolos. Elas enviaram contribuições através dos servos do Senhor. Mas a igreja de Corinto, que levantou a mão e falou assim: nós vamos ajudar, ela não tinha ajudado ainda. É esse o contexto. Então o apóstolo Paulo agora se dirige aos irmãos, no capítulo 8 e no capítulo 9, para falar de contribuição, para falar de oferta, para falar sobre uma forma que Deus pode atuar através da igreja de Corinto para abençoar as outras igrejas. Irmãos, e isso me chamou muito a atenção, porque há alguns princípios da palavra de Deus que têm aplicações eternas, inclusive para os dias de hoje. Que eu não sei se você, por um acaso, já parou para pensar que as coisas podem não estar tão boas quanto a televisão está dizendo. Eu não sei se você já parou para pensar que, de repente, em 2026, o ano pode não ser tão positivo como foi seu ano de 2025. E você está preparado? E se as coisas irem de mal a pior? E se de fato o mundo efetivar essa terceira guerra mundial, que segundo alguns especialistas já é uma terceira guerra mundial, num formato que a gente não está acostumado, mas já é uma guerra mundial? Nós estamos com navios dos Estados Unidos para, a qualquer hora, fazer aqui alguma coisa na Venezuela. Mas não vamos olhar geograficamente o mundo, não. Vamos olhar aqui para o Brasil. E se acontecer de realmente a carga de tributos subir muito, os empresários vão dar conta, 26, 27, como é que vai ser manter uma empresa funcionando? Né? Você que não é patrão ainda, é um empregado, às vezes da CLT e tudo mais, você não tem tanta preocupação assim, mas alguém pode estar preocupado com o futuro do Brasil. Mas não vamos falar do Brasil, não. Vamos falar do nosso bairro aqui. Não vamos longe, né? Vamos falar do nosso bairro. Vocês que estão andando aqui no Petrolândia, vocês já viram que está nascendo uma Cracolândia aqui na Avenida Ibiruçu? Ou só eu que estou percebendo que de 6 meses para cá, tem uma Cracolândia começando aqui, ó, aqui atrás de nós, aqui, pertinho da nossa igreja. É um grupo grande de pessoas que ficavam usando drogas ali na matriz, em volta da matriz, na praça principal. Eu não sei o que está acontecendo, estou pesquisando, mas tem um grupo muito grande de pessoas doentes, não é? Porque a droga agora já virou doença na vida dessas pessoas, não é? E eu, inclusive, encontrei com uma pessoa que outro dia me atendia aí, num comércio aqui do Petrolândia, e eu encontrei com essa mulher atormentada aqui na rua, doida na rua, querendo achar droga, querendo, né? Então, tem algumas coisas acontecendo, né, que a gente precisa ficar atento. Tem algumas coisas acontecendo. Não é a primeira vez que pessoas conhecidas nossas, né, têm os seus carros roubados aqui no Petrolândia. O que está acontecendo, gente? Será que a gente, como igreja aqui hoje, não tem que orar e começar a entender
que por mais que o Senhor nos proteja do mal, o mal está acontecendo em volta da igreja, está acontecendo com pessoas que você e eu conhecemos. Nós podemos dizer que é um caso de saúde pública, né? Talvez a nova UPA, vai abrir uma nova UPA grande aqui na Monte Belo, muito maior do que essa UPA do Petrolândia, que não aguenta mais, né? A assistência ficou difícil aqui na UPA do Petrolândia, então a prefeitura vai investir, o governo vai investir, vai ter uma UPA maior ali. Então, talvez, se for uma questão de saúde pública, e não só espiritual, e não só econômica, talvez as pessoas que eu falei aqui agora, que eu citei, os drogados, as pessoas que estão viciadas, já estão em volta da UPA, esperando que a UPA seja consolidada para eles buscarem ajuda e tratamento ali em volta. Mas há algumas coisas acontecendo que estão me chamando a atenção, né? Eu não sei se para você funciona assim, mas parece que o dinheiro está ficando mais curto. O dinheiro está ficando mais curto para todo mundo. Então, amados irmãos, eu não sou profeta do caos, mas eu quero dizer para você que assim como o Espírito Santo avisou a igreja antes daquilo acontecer, a grande fome que teve no período do imperador Cláudio, Deus levantou profetas ali para preservar o seu povo. Nós precisamos começar a escutar também o que o Espírito Santo possa estar preparando a igreja para vir a enfrentar. Não é no ano de 2026, os próximos anos, irmão. Guerras, rumores de guerras, doenças infindáveis, que não termina, não é? O povo empobrecendo também. Irmãos, não tem uma igreja em volta de nós, e eu quero agradecer a Deus aqui, porque as mulheres acamparam isto, a igreja nos ajudou. Irmãos, não tem uma igreja em volta de nós que não está fazendo bazar. Todas as igrejas estão fazendo bazar, todas as igrejas estão abrindo a porta para fazer bazar. O que significa isso? Também, amados irmãos, não é só o desejo de ajudar, mas alguma coisa está no ar, e as igrejas, com a graça de Deus, estão se sensibilizando e se preparando para a gente cuidar daqueles da fé. A Bíblia manda a gente fazer o bem a todos, tá? A Bíblia manda fazer o bem para todos, mas a Bíblia manda primeiro cuidar dos que são domésticos da fé, ou seja, a igreja cuida primeiro daqueles que são da família de Deus, mas fazer o bem, nós vamos fazer a todos, mas nós temos que ficar alerta, e eu não posso apenas levantar a mão e dizer, eu vou fazer e não fazer. Nós precisamos levantar as mãos e de fato fazer alguma coisa nos dias de hoje. Você já parou para pensar na quantidade de igrejas que fecharam da pandemia para cá? Eu sei que abre muita igreja, né, irmãos? Abre muita igreja, glória a Deus, né? Mas você já parou para pensar na quantidade de igrejas que fechou da pandemia para cá? Você já parou para pensar na quantidade de pastores que adoeceram ou que morreram da pandemia para cá? Você já parou para pensar em igrejas, tá bom? Igrejas, nossas igrejas, inclusive, que não tem um ar-condicionado desse num culto de domingo para você poder ficar mais fresquinho quando tiver muito calor? Você já parou a pensar que tem pastores nossos com idade avançada que não se prepararam e que hoje, porque a igreja também não está indo muito bem, as pessoas não querem contribuir, as pessoas não são generosas, ou a igreja é pequena, de repente não conseguem mais se sustentar? Você já parou a pensar nisso? Então, irmãos, o que está acontecendo na Bíblia não é uma novidade, irmãos. Isso com frequência acontece. E nós precisamos aqui hoje destacar o que o apóstolo Paulo está cobrando da igreja de Corinto. Porque eles falaram, nós vamos ajudar. Nós não vamos deixar os nossos irmãos passar necessidade. Mas foram os menores que fizeram antes dos maiores fazerem. Então isso é um alerta para nós aqui. A igreja de Corinto tinha muito mais potencial. Ela falou que ia fazer, mas não fez. A igreja de Tessalônica e a igreja de Filipos foram as únicas menores, de pessoas mais humildes que decidiram fazer. E aqui agora o apóstolo Paulo está enviando até Tito para poder fazer com que a igreja de Corinto participe de fato, e não só de palavra, mas que ela participe de fato daquilo que eles prometeram fazer. E é nesse sentido que eu quero pregar aqui uma pequena palavra ao seu coração. A gente precisa ter mais devoção a Deus nas nossas
contribuições. Você precisa desenvolver, eu preciso desenvolver, uma devoção a Deus, um carinho com as coisas de Deus, na hora e no tempo de contribuir na obra missionária. É sobre isso que eu quero falar. Em primeiro lugar, você precisa saber que, segundo o que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios, contribuir na obra do Senhor é uma graça dada por Deus a cada um de nós. É o primeiro ponto dessa mensagem. Vamos ter mais devoção? Então vamos aprender. Contribuir é uma graça de Deus para com cada um de nós. É o que Paulo está dizendo também, irmãos. Vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia estão recebendo uma graça de Deus tão grande. O apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 1. Depois do capítulo 8, versículo 4, ele diz assim: pedindo-nos com muita força, com muita vontade, que aceitássemos que eles também participassem dessa campanha de doação para as igrejas da Judéia que estão enfrentando dificuldade. Paulo está cobrando os irmãos. De maneira que exortamos então a Tito, que assim como antes tinha começado entre vós, assim também acabasse de colher essa graça de Deus aí no meio de vocês. É muito interessante, gente, porque eu conheci uma história de uma pessoa que ela tinha uma frase muito forte. A frase que ela falava para mim e falava para outras pessoas, a frase era a seguinte: para Deus, nós temos que fazer sempre o melhor. Que frase poderosa. Para Deus, nós temos que fazer sempre o melhor. Aí o pastor, com jeitinho, talvez querendo fazer uma coisa assim, né? Não, pastor, não. Nós temos que fazer para Deus o melhor. E aquilo foi muito tempo. Muito tempo. Mas depois eu descobri que fazer o melhor com o dinheiro dos outros é muito bom. Mas fazer o melhor com o nosso dinheiro, aí a coisa fica difícil. É muito bom fazer para Deus o melhor, quando isso não me custa nada. Os irmãos de Corinto estão assim: vão fazer a obra lá na Judéia. Vão fazer a obra e ajudar os nossos irmãos com dificuldade na Judéia. É maravilhoso. Isso é de Deus, Paulo. Isso é de Deus, Tito. Mas enquanto os irmãos de Filipos e os irmãos de Tessalônica estavam fazendo, é o melhor de Deus. Mas na hora da igreja de Corinto fazer, ninguém quis fazer. É muito fácil a gente querer fazer o melhor para Deus com o dinheiro dos outros, com o tempo dos outros, com o trabalho dos outros. Mas e nós? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, retórica. Alguém comeu daquilo que você trouxe de alimento esse ano, aqui da igreja? Ou quando você traz o alimento, você acha que a gente deixa ele para perder? Eu quero que você pense nisso. Se você trouxe um pacote de feijão, alguém comeu de um pacote de feijão que você trouxe? Você trouxe um macarrão para ajudar durante o ano. Alguém comeu desse macarrão aqui na igreja? O que você acha? Pensa comigo. Será que alguém vestiu, alguém usou, alguém adquiriu uma roupa que você possa ter doado? Algum projeto da igreja esse ano teve a sua participação? Você colaborou, você ajudou, você sustentou, você financiou? Pense nisso comigo, porque contribuir é uma graça de Deus. Parte do pressuposto que Deus nos dá a condição de fazê-lo. Parte do pressuposto que tudo que Deus nos dá, tudo que Deus permite você ter, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. E Deus quer ver como é que nós lidamos com aquilo que Ele tem colocado sob a nossa guarda, sobre o nosso poder. Quero desafiar você comigo, em 2026, já tenho compartilhado isso com alguns diáconos. Assim que essa UPA abrir, está no meu coração, dividir com vocês aqui. Assim que essa UPA abrir, nós vamos fazer uma escala de café com biscoito lá.
Nós já fizemos isso em outras ocasiões. Nesses 22 anos, a sua igreja já participou de ações assim. Nós temos o know-how, nós sabemos fazer. Nós não vamos adotar todas as madrugadas, mas nós vamos dividir com a quadrangular que está do lado. Nós vamos dividir com as batistas que estão plantadas aqui mais tempo. Nós vamos chamar para participar. Vamos ver quem vai topar. Fazer um café com biscoito de madrugada. Na segunda de madrugada vai uma igreja, os diáconos aqui vão assumir. Ou numa terça-feira vai os diáconos de uma outra igreja, levar um café com biscoito e ajudar quem está lá de madrugada, sem lugar nenhum para comer nada. Gente que às vezes vem de longe e chega ali da UPA de madrugada. Irmãos, esse é o papel que nós podemos fazer. Não é caro, não é difícil. E nós temos que começar a pensar fora de dentro da igreja, para fora da igreja também. Esse culto solidário, irmãos, é um alerta para a gente não ficar aqui só entre nós, mas para a gente lembrar que há igrejas, há pessoas, há situações que estão acontecendo em volta de nós, que precisa do nosso socorro, que precisa da nossa mão estendida. E nós vamos deixar passar 20, 30 anos aqui na igreja e não vamos fazer nada pelo bairro. Não vamos ajudar nada, não vamos fazer nada, não vamos estender a mão. Será que 200, 300 pessoas aqui, nós não conseguimos financiar um café com biscoito aí, uma vez por semana, umas 50, umas 100 ofertas nesse nível? É lógico que nós conseguimos fazer. As pessoas precisam saber que tem uma igreja aqui perto. Esses drogados que estão aqui, se eles não sabem, eles precisam saber que tem uma igreja aqui perto. Nós vamos fazer o que com eles? E se eles mudar de rua e vir para o lado de cá? Vai ficar na nossa porta, e aí? Nós temos que estar preparados. Nós temos que ter alguma saída para isso aí. Nós temos que ter algum recurso para isso aí. Nós temos que ter alguma direção. Então eu creio muito, irmãos, que contribuir, conforme a Bíblia está ensinando, é uma graça de Deus. Se você não fez ainda, está na hora de você se despertar para isso. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, no aniversário da igreja, nós vamos tentar fazer pela primeira vez. A igreja vai fazer 23 anos aqui no bairro. Nós nunca fizemos isso. Mas Deus colocou no meu coração que nós temos condição de fazer um sábado inteiro de ação social aqui e de noite dar um culto ao Senhor. De manhã e de tarde, nós vamos mudar tudo que nós tivermos para o bairro que nós temos aqui. Tudo. Nós vamos achar médico de graça, nós vamos achar nutricionista de graça, advogado de graça, nós vamos dar brinquedo aí, pula-pula para os meninos aí, algodão doce para os meninos, vamos tentar cortar cabelo, vamos tentar fazer o pé, vamos tentar fazer o dia da beleza. Todas as ações que a igreja já fez em 23 anos, nós vamos tentar fazer num dia só. Não para você da igreja, já vai pensando nisso aí. Nós vamos servir o bairro, meter uma faixa grande lá, avisar que nós estamos fazendo um dia de ação pelo aniversário da nossa igreja. Não é possível que no meio de 200, 300 pessoas, nós não conseguimos aqui voluntários, já consegui uma palestra para quem quer aprender a fazer um currículo bem feito. Ou seja, nós temos psicólogos, temos outros profissionais. Vamos então, irmãos, abrir a porta da nossa igreja no aniversário de 23 anos da igreja, e ainda que ninguém venha no culto, a igreja vai estar de portas abertas servindo o bairro, preparando, irmãos, para o futuro. Quando aquele missionário da Venezuela esteve aqui e contou para nós que as igrejas não cuidou dos pobres na Venezuela, aquilo me chamou a atenção. As igrejas em 96, segundo ele, estavam navegando, estavam indo bem, estavam crescendo, e deixaram de cuidar de quem estava perto deles, que precisava de ajuda. E aí você sabe muito bem o que aconteceu em 30 anos na Venezuela. Mas a igreja teve a oportunidade e falhou. Nós não podemos perder a oportunidade de falhar. Nós temos que começar a pensar no que está acontecendo fora da igreja. Você tem que começar a pensar no que está acontecendo fora da sua casa, fora da sua família. Então esse mal acaba chegando em mim, chegando em você também. Isso também vai nos afetar. Então, em primeiro lugar, amados irmãos, a gente precisa aprender que a contribuição é uma graça de Deus. Se você não está participando de alguma forma, é porque essa graça de Deus, esse privilégio que Deus te deu, não está sendo usado ainda da melhor maneira. E muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes, irmãos, na hora de ajudar alguém, você olha a nota. Na hora de querer ser ajudado, você quer a melhor nota. Mas na hora de ajudar, você dá a pior nota. Que sentimento é esse que nós estamos gerando de Cristo Jesus em nós? Tem alguma coisa para a gente poder aprender. Outra coisa,
Paulo está dizendo claramente para a igreja de Corinto que os irmãos da Macedônia eram mais pobres do que eles. E que mesmo sendo pobres, amados irmãos, eles tiraram acima do que tinham condição para ajudar os irmãos da Judéia. Gente, que experiência a igreja de Corinto está recebendo aqui dos nossos irmãos lá de Filipos e de Tessalônica. Ou seja, tem gente que fala assim, eu não ajudo porque eu sou pobre, eu não ajudo porque eu não tenho condição. Será mesmo? Porque os irmãos também não tiveram desculpas para poder participar. A igreja de Corinto talvez esquecesse, pudesse ter esquecido de ajudar. Mas os irmãos de Tessalônica e os irmãos de Filipos ajudaram os crentes que estavam ali na região da Judéia, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo pobres, mesmo sendo humildes, mas eles eram generosos. A generosidade sobrepõe a dificuldade, a pobreza, a humildade. Veja, coisa difícil, irmãos, aqui para a gente poder aprender. Nós precisamos ser cooperadores do reino do Senhor. Nós precisamos ajudar quem está fazendo a obra de Deus. Você precisa participar da obra missionária. Por quê? Porque há efeitos poderosos quando você participa dessa graça de Deus, que cai na minha vida, cai na sua vida. Essa graça de contribuir, essa graça de participar, essa graça de doar. Primeiro efeito, alegria. Os irmãos estavam na dificuldade, na pobreza, na perseguição, mas segundo o apóstolo Paulo, no versículo 2, eles estavam alegres em poder participar daquela tarefa que foi predita pelo Espírito Santo, preparando os irmãos para aquele tempo de dificuldade. Eles estavam alegres, havia então pobreza profunda, mas abundância de alegria. É interessante, gente, presta atenção, é interessante que quem é mais humilde, às vezes quem tem menos, é aquele ou aquela que quer fazer mais para Deus. E aquele que tem muito, de repente é aquele que quer fazer o melhor para Deus, com o dinheiro, com o recurso, com o tempo, com a virtude daquele que tem menos. Isso acontece demais. Então nós temos que corrigir isso, porque havia uma abundância de alegria, segundo o apóstolo Paulo, um contentamento muito grande nos irmãos quererem participar. No versículo 3, o apóstolo está dizendo, olha, eles eram pobres, mas contribuíram com generosidade. Eles deram acima de suas posses. Ou seja, irmãos, só a graça de Deus para fazer uma pessoa pequena agir com atos de grandeza no que tange a sua generosidade. Nós tivemos aqui esse ano muitas oportunidades para você poder ser generoso na obra do Senhor, participar da obra do Senhor, e nós vamos encerrar esse ciclo hoje crendo que Deus está despertando a igreja para o seu futuro, para o crescimento e para este trabalho que a igreja precisa fazer, não só aqui dentro, mas também fora de dentro das quatro paredes. Um outro efeito poderoso dessa graça de generosidade na contribuição dos nossos irmãos da Macedônia é que eles queriam contribuir e eles rogaram a Paulo, eles pediram que a oferta deles fosse computada, mesmo sendo pequena, quem sabe, mesmo sendo pouca, eles queriam participar de alguma forma. Eles então rogaram no sentido de implorar a Paulo para levar a oferta deles, para ajudar os irmãos também da Judéia. Meus irmãos, que coisa tremenda, eu nunca vi ninguém rogar, implorar para poder contribuir. Eu já vi gente implorar para receber contribuição, mas implorar para contribuir, nós temos que estudar essas duas igrejas aqui, gente. Paulo, pelo amor de Deus, não esquece de passar aqui e levar a oferta. Paulo, não esquece de nós, passa aqui e leva as contribuições. Barnabé, não esquece de nós, passa aqui e leva as contribuições para socorrer os irmãos da Judéia. Pelo amor de Deus, deixa nós participar. Eu nunca vi isso, só está na Bíblia mesmo. Eu ainda creio que nós possamos participar de uma igreja onde as pessoas queiram, né, implorarem para participarem dos projetos da igreja, né, se envolverem com os projetos da igreja. E aqui o apóstolo Paulo, versículo 2 e 7, fala assim, olha,
uma alegria muito grande produzida por essa graça de poder participar desse momento de cuidado e desse momento de amor que eles estavam tendo com os nossos irmãos na região da Judéia. Meus queridos, nós não podemos pensar só em nós. Eu tenho chamado o conselho da igreja nesses últimos dias a pensar que nós precisamos espalhar nossas raízes. E o que a gente faz de bom, que está dando certo aqui, que Deus está honrando aqui, nós precisamos espalhar para as nossas congregações. E se Deus nos permitir, nos próximos anos, a gente também ajudar até o nosso presbitério, com boas ideias, com boas pessoas, com boas estratégias, para a gente salvar ministérios, ajudar igrejas, ajudar pessoas. Nós precisamos começar a pensar nisso. Talvez o que Deus queira que nós façamos aqui é realmente uma estrutura que possa não só ser utilizada pela nossa igreja, mas possa também ser utilizada por pessoas da nossa igreja ou por pessoas aqui do bairro que possam, de repente, de alguma forma, alcançar êxito em suas carreiras, em suas famílias. Por exemplo, nós podemos, com espaço disponível aqui, fazer um lugar para cursos profissionalizantes. Por que não? Nós temos gente com essa capacidade aqui, e tendo estrutura, nós podemos comprar um curso profissionalizante aí, fazer uma parceria, começar com cursos aqui, para a gente poder ajudar jovens e adolescentes que não têm o primeiro emprego, não têm um currículo muito bom, e que poderiam, de repente, começar aqui na igreja, a aprender alguma coisa, para que no futuro eles possam entrar no mercado de trabalho com os seus currículos mais aprimorados. Ou seja, nós precisamos pensar nisso. Uma outra coisa que nós estamos vendo no texto é que essa graça de contribuir e uma vida consagrada andam juntos. O apóstolo Paulo também, no versículo 5, diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas eles a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que assim também como antes já tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Ou seja, os irmãos não tinham só a carteira consagrada, eles tinham a vida dedicada ao Senhor. É um sinal, irmãos, é um sinal, quando o nosso coração é fechado para a obra missionária, no que tange a fazer, a contribuir, a participar, é um sinal de que parte da nossa vida ainda não é consagrada plenamente ao Senhor. Nós precisamos consagrar a nossa vida integralmente ao Senhor, completamente ao Senhor. Paulo não faz menção só da oferta deles, Paulo faz menção da vida deles. A vida deles fez toda a diferença na vida dos irmãos da Judéia. Eles estavam comprometidos não só com a oferta física, mas eles estavam comprometidos também com a sua vida espiritual diante do Senhor. E o apóstolo Paulo agora avisa a Tito para se fazer cumprir na igreja de Corinto o que eles haviam prometido, e que ali também pudesse manifestar de sobremaneira a vida de consagração que os nossos irmãos estavam também fazendo para com Deus e vivendo para com Deus ali na cidade de Corinto. Quando o nosso coração está aberto para Deus, ninguém tem dificuldade em participar. A gente sempre arruma uma forma de ajudar, não é? Então o segredo, irmãos, está nos irmãos aqui em terem suas vidas plenamente santificadas ao Senhor, e aí o contribuir, o participar, o ajudar, não é difícil para quem tem sua vida consagrada. É difícil para quem ainda não consagrou sua vida plenamente ao Senhor. Eu me recordo aqui daquele momento em que Zaqueu, que não era um cara muito bem quisto na época dele, recebe Jesus em sua residência. E quando Jesus chega ali, todo mundo vendo, todo mundo ouvindo, ele toma uma decisão muito forte, que demonstra que a conversão dele foi uma conversão profunda, foi um ato de consagração ao Senhor,
porque ele está disposto e não era difícil ele ter feito isso em vida, não é difícil ele ter feito isso nos seus negócios, ele está disposto a restituir todas as pessoas que ele pudesse ter prejudicado. Porque a vida consagrada que Zaqueu agora, na presença de Jesus, está recebendo, né, uma nova vida em Cristo. Ele agora está sendo chamado para ser filho de Abraão. Então agora ele toma essa decisão. Por quê? Porque a sua vida agora vai ser uma vida consagrada ao Senhor. Então ele quer fazer o certo a partir daquele momento. A partir daquele momento, ele quer fazer o certo. Então, a graça de contribuir, ela está junta com essa vida consagrada. E os nossos irmãos nos explicam muito bem isso aqui na nossa carta, né, de Paulo aos irmãos de Corinto. E para a gente poder terminar, eu quero fazer aqui algumas considerações importantes sobre essa devoção de contribuir, essa graça que Deus nos dá, e essa bênção que você precisa participar dela, em contribuir com os projetos da sua igreja, em contribuir com o culto solidário. Esse culto solidário esse ano terminou. O ano que vem nós vamos fazer uma outra proposta, dentro dessa visão. Mas o culto solidário foi uma ação para esse ano. O ano que vem nós vamos fazer uma outra ação. E Deus vai nos conduzir. Mas uma coisa que eu queria refletir com você é o seguinte. Primeiro, a comunhão com Deus é que gera espontaneidade na contribuição. Primeiro é a comunhão com Deus, depois é a generosidade. Primeiro é a comunhão com Deus, aí vem a compaixão. Primeiro é a comunhão com Deus, aí vem o desejo de participar. Primeiro é a comunhão com Deus, aí vem a aliança com a igreja. Primeiro é a comunhão com Deus, depois vem a graça de poder contribuir. Primeiro é a comunhão com a igreja, primeiro é a comunhão com Deus, depois é a graça de contribuir. Uma outra consideração importante, baseada no que nós lemos e vimos, que os irmãos de Corinto falaram, mas não fizeram. Os irmãos de Filipos falaram e fizeram. Os irmãos de Tessalônica falaram e fizeram. E a gente precisa aprender. Até os mais pobres podem ter o privilégio de participar da obra missionária. Até os mais humildes podem ter a graça de participar da obra do Senhor. Exemplo disso é que é contado na Bíblia o testemunho da viúva que Jesus Cristo observou no Evangelho de Marcos e nos outros evangelhos. Jesus observou a postura dela em poder e participar da contribuição. Ou seja, mesmo o mais humilde pode participar da obra do Senhor. Uma outra verdade que a gente precisa aqui clarear. Na teologia bíblica, do compromisso bíblico que nós temos aqui nessa igreja, contribuir não é uma obrigação. Tá? De acordo com as Escrituras, contribuir é reflexo do nosso coração para com Deus. Não é uma obrigação, mas é uma forma que você tem de demonstrar sua gratidão e o seu amor para com a obra missionária. Eu sei que existem igrejas ou pastores, não é, que já traumatizaram muitas pessoas com relação ao contribuir. Dentro de uma teologia de prosperidade, dentro de uma teologia onde se você não der nada, Deus não vai te dar nada, se você não fizer, Deus também não vai fazer, ou se você não fizer, você está em maldição. Isso existe. Mas a gente faz, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus nos comove a fazer. O Espírito Santo de Deus está nos mostrando que nós estamos ligados no reino dele. E que se Deus fez por amor tamanha oferta no Calvário, qual dificuldade eu e você teríamos de participar dos projetos da nossa igreja, dos projetos missionários, para a expansão do reino de Deus? Nós não temos desculpa, amados irmãos. Nós não temos desculpa. Deus tem cuidado muito bem de cada um de nós. Deus tem cuidado muito bem de você. Deus tem cuidado muito bem da sua noiva, da sua igreja. Então, nós precisamos, irmãos, entender que a graça de Deus e a comunhão com Deus gera desejo de participar, gera interesse em participar. E no nosso coração não pode ter, irmãos, dificuldade. No nosso coração não pode ter
não pode se prejudicar diante do nosso Deus, nosso relacionamento com Deus, como os nossos irmãos ali o fizeram, com amor, com paixão. E nós precisamos fazer também, não é? E por fim, mais do que a nossa oferta, Deus quer você por completo. Deus tendo a sua oferta e não tendo você por completo, talvez alguém possa até fazê-lo, mas não é a mesma coisa. Deus quer sua igreja agindo na missão de forma correta, e Deus não quer só a nossa oferta, Deus quer a sua vida, Deus quer o nosso coração. Então, amados irmãos, participar como a igreja de Tessalônica participou, participar como a igreja de Filipos participou, e eu quero crer como a igreja de Corinto também, a partir desse momento aqui, vai participar, é o objetivo que nós temos que ter para o ano de 2026. Participar das ações da nossa igreja que podem ajudar ou transformar a realidade de alguma pessoa. Pensa nisso com carinho, que Deus possa te abençoar. Eu quero agradecer você mais uma vez, que ajudou a sua igreja nesse ano de 2025, né? Quero agradecer você que espontaneamente doou seu tempo, doou seu talento, doou suas orações, doou seus recursos. Então nós estamos aqui sonhando e projetando coisas maiores, porque nós cremos que Deus vai usar essa igreja para financiar pessoas e projetos. Amém? Feche seus olhos agora. Deixa eu orar por você. Pai, eu agradeço ao Senhor, porque nós precisamos, ó Deus, provocar mudanças aqui na nossa região. Nós precisamos alcançar pessoas, ó Pai, que a gente ainda não alcançou. E nós estamos aqui, ó Pai, trabalhando nisso. Nesse ano de 2025, foi um preparo. Nós lançamos sementes, nós lançamos as estacas de um projeto social bom, nós lançamos as estacas de um evangelismo indireto muito bom, nós lançamos as estacas, ó Pai, para um templo que vai poder contemplar tudo isso, um projeto que pode contemplar tudo isto, mas principalmente, Deus, nós incentivamos o seu povo a agir para com o outro com compaixão. Nós incentivamos a igreja a se preocupar com uns com os outros. A gente entendeu, Pai, que o Senhor está nos levantando para nos ajudar. O Senhor está se levantando para nos fortalecer. Se tempos difíceis vierem, a igreja vai estar preparada. Se tempos difíceis vierem, nós teremos uma porta do socorro aberta. Nós teremos condição, Pai, de ajudar. Então nós estamos nos preparando, Pai. E o Senhor tem nos preparado primeiro no nosso coração. O Senhor tem nos preparado na nossa mente, no nosso coração e também no nosso bolso. O Senhor pode nos abençoar para que nós possamos abençoar. O Senhor tem interesse, Pai, primeiro em nossas vidas. E nós estamos aqui aprendendo, Pai, que fazemos não por obrigação, mas o Senhor e o seu amor já nos constrangeu. Então que o Senhor encontre no nosso meio pessoas generosas, pessoas, ó Pai, que têm o dom da liberalidade, pessoas, ó Pai, que têm dons espirituais a se manifestar, socorro, misericórdia e outros mais, ó Deus, que o Senhor possa levantar aqui na igreja, outros ministérios que nos capacitem a cumprir a nossa missão e o nosso chamado aqui nessa região. Que não seja preciso, Deus, o Senhor levantar outras igrejas, que as que estão plantadas possam fazer muito bem o trabalho e a missão que o Senhor, ó Pai, já determinou que cada um de